Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 25 de maio. O tema do nosso discurso hoje é: todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daquele que ama Deus. Eu não coloquei o restante da palavra, porque essa palavra não é para todos. Amém? Amém. Então, talvez você está vivendo momentos difíceis, como Jerusalém está vivendo agora. Jerusalém está vivendo o princípio das dores. Jerusalém, ele é o nosso termômetro, ele é o nosso momento chave para dar de entrar à eternidade. Jerusalém está em guerra e nós nos alegramos, porque o nosso Senhor está vindo. O nosso Cristo, ao qual nós temos pregado severamente, incansavelmente está vindo, meu amigo. E ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve, daquele que ama, daquele que permanece firme no seu propósito. As portas da santa cidade vai se abrir para aqueles que têm um propósito firme, meu amigo. Não adianta a gente achar que é para todos, não é para todos. O Senhor Jesus em breve estará vindo separar aqueles que é dele. Parece ser um egoísmo, não parece? Mas não é um egoísmo do nosso Cristo, porque o nosso Cristo, ele nos deu centenas de anos para que nós venhamos fazer escolhas. E as escolhas que nós faz é o que vai resultar nas nossas vidas. Talvez você tenha chorado: Senhor, eu quero mudar, me mostre como mudar. O mudar, meu amigo e minha amiga, é quando nós obedecemos a instrução do nosso mestre. O nosso mestre, ele não nos deu missão impossível. Amém? Só no filme daquele cara bonitão lá. Mas o nosso Deus, ele nos deu missão que nós podemos cumpri-la. E não pense você que Deus não vai permitir Satanás tentar você. Satanás, ele vai tentar você nas tuas necessidades. Ele vai tentar você naquilo que você quer. Se você gosta muito de dinheiro, ele vai tentar você com dinheiro. Se você gosta de mulher, ele vai tentar você com mulher. Se você gosta de fazer uma fofoca, ele vai tentar você com fofoca. E Deus vai permitir, porque a Bíblia diz que quando Deus, ele viu que Satanás, ele tinha completado a ordem de destruição no céu, ele deu uma ordem ao anjo João para poder expulsá-lo do inferno. Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Não. Bora, pessoal. Não. Que anjo João, pessoal? Desse anjo é o anjo o quê? Marcelo, que expulsou Lúcifer do céu, não é verdade? Não. Qual é o anjo? Miguel, o poderoso Miguel, o arcanjo Miguel. E Deus enviou Satanás lá para Netuno, não foi? Não. Enviou para a terra, porque Deus queria que os filhos dele o servissem de verdade, o amasse de verdade. E Satanás está solto no mundo, com um limite de ação. Porque ele, se Deus permitir ele agir 100%, acabou com nós. Não é verdade? Então ele tem um limite. Então nós vamos ser provados em cada momento, em cada segundo. Deus, ele quer saber se você o ama. Você está disposto a sacrificar o que você mais ama por Deus? Relaxa que não é dinheiro não, que eu vou falar não. Quem está disposto aqui? Quem está disposto a sacrificar aquilo que você mais ama?
por Deus. Poucos têm essa disposição. Poucos têm coragem de levantar a mão. Por quê? Porque o que nós mais amamos é a nossa vontade. Você sabe qual é o problema da nossa humanidade? É que ela tem uma vontade. E se essa vontade não for governada pelo Espírito Santo, ela é desenfreada. Ela não agrada a Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele só pode te dar o poder se você dá para ele essa vontade. Se você não dá essa vontade para ele, ele tem que ser o teu número 1. O Espírito Santo tem que ser o nosso número 1 da nossa vida. E o Espírito Santo se chama quem? O Espírito Santo se chama quem, pessoal? Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador. Ele é Deus. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é tudo. Tudo foi criado para Ele e em prol dele. E Ele quer dividir comigo e com você nessa alegria eterna. Amém. É por isso que ele diz, ele deixou Paulo escrever: todas as coisas cooperam para o seu bem, ou para o bem daquele que ama. Você ama Deus? Você tem certeza que você ama Deus? Você tem certeza? Então por que você não nega a sua própria vontade? Por que você não nega os seus desejos em prol dele? Você sabe o que tem que negar? Aí Deus, ele permite que as tempestades venham por amor a nós. A perseguição que eu sofro é por amor a mim. As pessoas não concordam comigo, é por amor a mim. Porque se Deus permitir todos aceitarem, eu vou entrar em um estado de acomodação. E a sensação de bem-estar, meu amigo e minha amiga, é o que está destruindo a humanidade. Não sei se você já parou e teve aquela sensação de que tudo estava bem. Aí, do nada, veio repentina destruição. Jesus, ele falou sobre isso. Está chegando um momento de guerra. Jerusalém, fulano de tal, Brasil. Até Brasil está se equipando. Mas vai chegar um momento que vai estar tudo em paz. Até os crentes vão adorar este momento. E é onde que vai vir a repentina destruição. Nós precisamos nos guardar, meu amigo. Nós precisamos guardar o que nós temos mais de precioso. Se você não sabe, Deus, ele deixou uma prova para mim, uma prova para você. O que Abraão mais amava? Não. Era Deus. Porque ele matou o filho. Não matou? Não matou ou não matou? Matou. Ele matou. Mas quando ele ia terminar, o que o anjo falou? Agora eu sei que tu me ama. Porque Deus já tinha visto ele matar. Porque Deus vê todas as coisas, pessoal. Deus, ele vê quando nós vai entrar em um caminho sem fim. Então ele vem de antemão e o quê? E nos repreende. Nos chama a atenção. Deus, ele sabia que Abraão amava Isaac. É o que ele mais desejava.
Mas o amor de Isaac não superava o amor que ele tinha para com Deus. Deus é o número 1. Eu lembro, me faz lembrar da minha rainha. Eu lutando pela minha rainha. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem daquele que o ama. Amém? E Deus, eu bem alegre, Deus falou para mim assim: Ivanildo, me chamou por nome. Não me chamou de servo, não me chamou de outra coisa. Você ama mais a sua esposa do que a mim? Perdão, mais a Rose do que a mim, porque não era esposa ainda? Se eu desse uma resposta errada, eu estaria hoje aqui pregando o Evangelho? Eu estaria hoje aqui com essa graça do meu lado? Na hora, instantaneamente: Senhor, eu amo mais o Senhor. Dias depois ele me honrou. O segredo é você ter paciência. Se você acompanha o grupo, você vai ver que eu botei um videozinho lá, falando de José, falando de Abraão, falando de Noé. O único que mais esperou foi Noé, não foi? 100 anos, né? Então, tudo existe uma espera, pessoal. Eu estou aqui neste lugar esperando com paciência a boa mão do nosso Deus nos exaltar. E por causa dessa minha paciência, eu tenho arrumado tantos inimigos, eu tenho arrumado tantos haters que nos julgam, nos condenam. Por quê? Porque eu e minha rainha e vocês estamos esperando a direção de Deus. Então nós precisamos cooperar primeiro para depois receber esse bem. Nós somos o que de Cristo? Cooperadores. Cooperadores é aquele que coopera com a obra de Deus. Cooperadores é aqueles que faz a obra de Deus. Amém? Amém. Aí vamos entrar agora dentro do site aqui. Você vê, é muito importante você conversar sobre as coisas de Deus. Eu acordei de madrugada, não tinha direção, não tinha nada para pregar. Só que eu vi uma foto que o meu filho postou agora há pouco de madrugada. Uma foto não, um vídeo, uma reunião da gente, foi a brincadeira das crianças, né? Que aquela dona Renata fez, participou. E Deus, ele falou no meu coração que tudo coopera para o bem daquele que ama Ele. Desse pensamento gerou o quê? Um discurso. E do discurso gerou um vídeo. E do vídeo vamos salvar almas. Porque esse vídeo vai circular o globo. E essa mensagem vai chegar àquele coração que precisava. Assim como a mensagem de Deus chegou para Abraão. Guarde o seu coração. Não se iluda. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que nos guardar. Eu falo para minha esposa, ficou uma psicose. Rose, guarda o seu coração. Rose, guarda o coração. Jesus pode vir num estalo de dedo e você ficar, meu amigo. No estalo de dedo, ele pode vir e você ficar. Você tem que estar 24 horas esperando. Ele vai vir daqui a pouco. Ele vai vir daqui a pouco. Você tem que estar no banheiro tomando banho. Ele vai vir daqui a pouco. Você tem que estar no trabalho. Ele vai vir daqui a pouco. E isso até o dia que ele vir. Porque se você distrair, você perde como aquelas 5 virgens. Amém? Você lembra desses videozinhos curtos, engraçados que nós vemos? O camarada deixa um pedaço de pão lá na mesa lá e ele tem que ir lá na cozinha pegar um negócio, ele vai assim, ó. Quando ele vira pra lá, ele outro já foi. O outro já comeu.
Então é assim, meu amigo, a vinda de Jesus. Ela vai vir quando você tiver descansado, cheio de si, cheio do bem-estar que o mundo nos proporciona. Ele diz, tudo que temos que guardar, guarda o quê? O coração, porque se nesse dia o coração não estiver legal, o que acontece? A gente se perde. A gente perde a salvação. A gente perde. A minha esposa me falou nessa madrugada que perdeu uma tia. Morreu agora há pouco tempo. Nós nunca sabemos se morreu com Cristo. Quando uma pessoa morre, o sentimento que eu tenho é esse: para onde foi a alma? Para onde foi a alma? Para onde vai a nossa alma? É muito bom viver o dia, é muito bom viver o mundo, porque nós vivemos nele, desfrutar do que Deus nos permite. Mas para onde vai a alma após? É por isso que nós temos que cooperar com o bem. Amém? Ah, pastor, eu não vivo em pecado, eu não vivo errando. Mas só em você saber que tem que fazer o bem e não faz, já está em pecado e vai perder a salvação. É verdade, pastor? Se você sabe que tem que pregar o evangelho para a pastora Rose, vamos lá, a Rose, e não prega, você já está em pecado. Está na Bíblia. Mas pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Se eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, eu prego o evangelho todos os dias, online, fisicamente, para a família. Minha mãe, antes de entrar à eternidade, eu preguei o evangelho para ela. Reuni toda a minha família, isso foi a ordem do bispo, na antiga instituição. Eu reuni a família, botei a TV e botei lá a palavra da salvação. Todos eles. Fiz a minha, já estou livre do sangue deles. Você precisa pregar o evangelho a todo tempo e fora do tempo. Nós somos loucos. Você já viu que pastor Ivanildo e pastora Rosa são doidos, né? Não para. É viciado na pregação do evangelho. Se tu vir querer conversar conversa fiada, você não vai arrumar nada com a gente. Mas se você vir falar de Bíblia, você vai nos encantar. Aí nós vamos desfrutar do que está escrito. Amém? Amém? Eu falo da palavra de Deus 24 horas. Até na cama. Não nos momentos cruciais de beber água, né? Mas também está ali, na mente, se guardando, se protegendo. Você tem que estar conectado. É por isso que nós temos todo sábado com a pastora Rose e Inácio, tio Inácio, conectado com a palavra. Já está lá, já no YouTube. Se você quiser apreciar. Debaixo de chuva, né? Todo mundo vier em chuva mesmo, né? Mas Deus, Ele te trouxe hoje aqui. Ele botou esse desejo no teu coração de você vir aqui. Porque Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Aqui no apoio aos soldados feridos, se você não participou da reunião de manhã, você não tem mais o quê? É uma reunião por dia. A gente obedece à voz do Espírito Santo. Se você não veio de manhã, pode tratar de ir para uma outra igreja, que a gente não vai se importar. E vá buscar. Porque Jesus está às portas. Nós não estamos aqui lutando por número. Estamos lutando pela nossa própria alma e pelas almas daquele que quer.
povo que não vão, líderes que não vai ficar de mimimi, é pastor Ivanildo e pastora Rose. Nós vamos lutar pela alma. E a alma é o maior bem que você tem. Não é o seu carro, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua mãe. O seu maior bem é a sua alma. Se perder ela, meu amigo, eu não aguento nem pensar em ir para o inferno. Eu não aguento nem pensar. Quando eu cometo um pecado, se o senhor peca, tu não peca não? Vocês não pecam não, pessoal? Eles são santão mesmo, olha. Vocês não pecam não? Nós pecamos. Quando a gente deixa de fazer o bem, quando era para poder pregar o evangelho para aquela pessoa, Deus falou assim, ó, fala com ela de mim. Eu não, tenho vergonha. Os tímidos não herdarão o reino. É, meu amigo, não tem tempo ruim. Eu estava até falando do pastor, né? Pastor Marcelo Irineu, né? O homem é o terror na pregação, né? Não tem conversa fiada. Se ele tem que exortar, ele vai exortar em rede pública, nas redes sociais, e não vai ter mimimi. E é assim que você tem que ser. Se tem que pregar, pregue. Nós não fomos levantados aqui para massagear ego de ninguém. Nós perde com o homem, mas não perde com Deus. Você vê Alexandre o Latueiro e Emineude, eles preferiram perder com Deus do que perder com o homem. E eles viveram o percurso deste mundo. Eles traíram Paulo, eles perseguiram a Paulo, eles resistiram a Paulo e se perdeu no mundo das trevas. Aí, olha só o que está escrito aqui no site. Já gastei 20 minutos com a palavra introdutória. Amém? Amém. Aí diz assim aqui no site. Vamos lá que a gente agora vai dar uma viajada na Bíblia. Amém. Quem gosta de viajar? Então vamos entrar na Bíblia, meu amigo. A Bíblia agora é espada de dois gumes rasgando a gente. Diz assim: todas as coisas cooperam para o seu bem. Amém? Amém. Aí diz assim, lá em Romanos 8:28. O Senhor Jesus, ele vai te mostrar o motivo porque é necessário passarmos por algumas questões. Posso ler? Romanos 8:28. Vocês vão sair daqui hoje com outra mente, com outro coração. O que você não estava entendendo, você vai entender. O que você não estava conseguindo discernir, você vai discernir. Deus, ele te chamou aqui porque ele te ama. Deus, ele te chamou aqui porque você é especial para ele. Deus, ele te chamou aqui porque ele quer salvar a tua alma, meu amigo e minha amiga. Não deixe o seu eu roubar o seu direito de salvação, porque o que rouba o nosso direito de salvação é o nosso eu. Aí diz aí, ó, 8, pode ler, mais corajoso aí. 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Qual é o teu propósito na obra de Deus? Status, honra, servir, ser reconhecido. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Você tem que responder para você. Pastor, o meu propósito é agradar o meu Senhor e herdar a salvação eterna. O meu propósito é status. O meu propósito é ser honrado.
Diz aí. 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Cada um é chamado segundo um propósito. Qual é o seu propósito na obra de Deus? Tirar foto? Faça com excelência. Ensinar as crianças? Ensine com excelência. Ser um obreiro? Seja um obreiro com excelência. Seja um obreiro com excelência. Qual é o teu propósito para com Deus? Ser visto? A obra de Deus, ela é mais séria do que nós possamos imaginar, pessoal. Eu resisti a Deus durante 12 anos. Eu poderia estar em uma posição gloriosa, obedecendo, mas eu resisti, eu teimei, porque eu comecei a olhar para os erros dos meus irmãos, eu comecei a ver as falhas dos meus irmãos, eu comecei a ver os defeitos dos meus irmãos. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar, porque eu não sou juiz. Eu estou aqui para alertar. Eu fui chamado para alertar. Então eu comecei a resistir à voz de Deus. Ele queria me abençoar e eu resistia. Depois de 12 anos, eu aceitei o chamado de Deus para ser um obreiro. E eu tive que esperar. Até para derramar o óleo na minha cabeça, o pastor não queria derramar. Eu fiz a minha aula, eu fiz o meu discipulado. Eu comecei a trabalhar na obra sem ser consagrado. E chegou uma hora que eu precisava daquela sagração, porque a voz do homem é uma autoridade, porque Deus deu essa autoridade. Ele é um representante de Deus, e Ele me botou em uma prova muito grande, porque eu resisti, Ele lá na frente, mas tudo cooperou para o bem. Trabalhava nas reuniões fortes, trabalhava nas reuniões normais, eu me dedicava em todas as tarefas que era para se dedicar. E quando eu fui reclamar um direito, eu recebi uma ordem: vem tal hora. E eu fui e esperei pacientemente, e Ele abençoou. Foi aí que começou a minha jornada para salvar vidas. Até a minha resistência de 12 anos foi o próprio Deus que estava fazendo eu o quê? Resistir Ele mesmo. Deus fez eu resistir Ele mesmo. Você sabia? A Bíblia diz que o faraó estava pronto para soltar quem? O povo. Deus fez o que com o coração de faraó? Endureceu. E o povo não saiu, porque tinha que completar o que? 10 pragas. E não tinha completado as 10 pragas. Porque Deus queria destruir faraó totalmente. Não só emocionalmente, queria tirar ele do mapa. E o fez com as 10. E aonde é que Deus matou o faraó definitivamente? Alguém sabe? Aonde? Nas águas. Você só morre nas águas. É as águas que matam. Como é
que é isso, meu Deus? Esse é o mandato do nosso Cristo. Talvez você está aí, meu amigo e minha amiga. Você não é batizado nas águas. A Bíblia diz que aquele que crê e for o quê? Será salvo. Amém? Amém. Então é necessário as águas para que haja uma salvação. Então nós precisamos entender isto. Deus, Ele tem trabalhado para que você possa vir para Ele. Talvez tenha alguma área da sua vida que está amarrada, que está aprisionada, e você está achando que é um demônio. Você está achando que é um espírito maligno. Você está achando que é um mal. Não é um mal. O próprio Deus, às vezes, Ele está impedindo você de avançar, porque Ele quer te mostrar alguma coisa e você não está conseguindo. O próprio Deus tirou todas as distrações para você enxergar Ele. Se você tivesse a distração disso aqui, daquilo ali, você não enxergaria Ele. É por isso que Ele vai fazendo com que o funil vai o quê? Se fechando, se fechando. Por isso que o caminho para ir para Jesus é o quê? É estreito. Você perde amizade, você perde amigo, você perde isso, você perde aquilo. Na igreja põe saudade feliz. Você perde tudo. Aqui é que nem aqui, ó. O corredor é estreito. Aqui não dá nem para correr, porque o João tá de lá cercando, né, João? Não vai passar por mim não, pastor. Só bota fogo aí, que aqui eu taco fogo também. Amém? Amém. Aí diz assim, Tiago 1, versículo 2 e 4. Pode mandar fogo. Tiago. Hoje isso é a Bíblia. Todo dia, né? Tiago 1, 2 e 4. Manda fogo. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tendo grande gozo quando cairde em várias tentações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passar o quê? Várias provações. Tudo que você está passando é pro teu bem. Aleluia. Tudo que você está passando dentro de casa é pro teu bem. Tudo que você está passando emocionalmente é pro teu bem. Deus, Ele está quebrando a sua resistência. Deus, Ele está tirando toda a sua proteção, a sua armadura pessoal, para colocar a armadura celestial dele. Amém. Essa armadura de resistência, essa armadura de orgulho, essa armadura de prepotência, de arrogância, Ele está tirando de você, Ele está quebrando você, para colocar a armadura dele de paz. A armadura dele é o que? A fé. A armadura dele é o que? A esperança. A armadura dele é o que? É esperar nele. Que outrora você não esperava por ninguém. Agora Ele quer que você espere. E se Ele abençoar, amém. Se não abençoar, 2 amém. Foi o que o Abacuque falou, não foi? Se a figueira dá fruto, amém. Se a figueira não dá fruto, 2 amém. Foi o que Esther falou. Se o rei matar, amém. Se o rei também não matar, graças a Deus. Você tem que estar disposto para qualquer coisa, pessoal. Você vê agora aí, ó, nesse país aí que eu esqueci o nome, os evangélicos estão sendo mortos. Você está pronto para ser morto por Jesus? Será que eu estou pronto para ser morto por Jesus? Agora, nesse tempo, nessa era, neste momento, você não precisa ser morto para ser salvo. Você só precisa se arrepender dos seus pecados. Porque o que gera salvação não é você ser bom. O que gera salvação não é você ser só fiel.
O que gera salvação é você se arrepender dos pecados. Amém? Amém. Isso vai gerar salvação. Mas a época do anticristo, você vai precisar morrer para ser salvo. E aí? Morrer, ser perseguido, passar fome. Tá lá você dentro de casa, você e seus filhos, e a barriga, você olha para o mais menorzinho, que é o mais frágilzinho. Já viu aquele desenho que o camarada começa a ver que dá para comer? E vai comer, pessoal. Daqui a pouco a criança já está dentro da panela cozinhando. Ai, meu Deus! Ai, liga aí, liga! Ai. Você vai estar comendo seu próprio filho. É Bíblia. Está escrito. Isso não só foi na época antiga, não. É agora. Vai acontecer daqui uns dias. Porque a fome vai chegar. É uma fome ao qual nunca houve no planeta. Em toda a era nunca houve. E aí? Você vai esperar passar por isso? Se você pode se entregar totalmente para Jesus e viver esse bem que Ele nos promete? E, provações. 3. Sabendo que a provação da fé que você vive produz o quê? Esperança. 4. Ora, é perseverança, né? Paciência. Perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Você tem que ter uma ação completa. Qual é a ação completa? Eu tenho que jejuar, eu tenho que obedecer, eu tenho que servir, eu tenho que ouvir a voz dos meus mestres, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que alertar a população mundial que Jesus está voltando. Aleluia, Deus. Você tem que falar. Você acha que Deus te deu um poder de você ter um smartphone para quê? Para ficar vendo dancinha no TikTok, no Kawaii? Foi para você, ó, meus amigos, minhas amigas, do teu jeito, irmão, irmã, do teu jeito. Jesus está às portas, está escrito, ó, Mateus 24, está escrito, e jogar na tua rede social. Você tem coragem? Você tem coragem de confrontar o mal? Você tem coragem de dizer que você é crente? Hã? Mas como que você está usando essa arma? Porque isso aqui é uma arma. Se você não sabe, o smartphone é uma arma. Como é que você está usando essa arma para atingir a humanidade? Porque o diabo tá usando. O diabo está usando na pornografia, na pedofilia, na safadeza. O diabo está usando. E será que nós estamos usando? Será que nós... não vou poder fazer não para não ser perseguido. Eles vão ver que eu sou crente. Meu amor? Pode ter certeza que você vai pro fogo do inferno. Porque você está deixando de fazer o quê? O bem. A minha rede social não é para isso não. É lindo. Amorzão. Tá bom. Pregue o Evangelho a todo tempo e fora do tempo. Meu amigo, eu posso estar deitado. Se Deus falar, eu levanto e vou lá e faço. E Deus, Ele salva milhões de pessoas. Às vezes, você não vai ter esse entendimento. Você não vai enxergar. Mas você não precisa o quê? Enxergar. Você só precisa ter o quê? Fé. Fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. É o que ele diz aí, ó. 4. Ora, perseverança. 3. Sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. 4. Ora, perseverança deve ter ação completa. Amém? Para que vocês sejam perfeitos.
aí, como é que a gente é perfeito? Dá para ser perfeito nesse mundo imperfeito? Hã? Como é que a gente vai ser perfeito nesse mundo imperfeito? Tem uma maneira assim que Deus deixou escrito. Ele disse o que para Abraão? Ande na minha presença e ser perfeito. O que é andar na presença de Deus? É não deixar de congregar. É não deixar de ir aos cultos. O dia que você não vem no culto é o dia que o diabo usa para poder enganar você. É o dia que o diabo... Ah, mas se eu estou trabalhando, amém o quê? Graças a Deus, eu não vou largar o meu trabalho para ir no culto, porque aí eu estou deixando de fazer o bem. Amém? Então, quando você deixa de vir no culto, você deixa de ter uma informação, você deixa de ter uma direção. E quando você deixa de vir, você absorve alguma coisa lá fora que vai ir contra a sua natureza espiritual. A Bíblia diz o quê? As más conversações abençoam os bons costumes, não é? Não. As más conversações corrompem. Que bons costumes é esse? É o que você aprendeu de bom na igreja. É o que você aprendeu de bom com seus pais. É o que você aprendeu de bom com os irmãos. Você tem que ter boas conversas, pessoal. Você tem que mudar o vocabulário. Essa madrugada eu falei pro meu filho, você tem que mudar o vocabulário, meu filho. Tudo vai dar problema. Isso vai acontecer. Não, meu filho, muda o seu vocabulário. Porque o vocabulário abre os portais espirituais. Eu estava falando com a Rose, porque dentro dos lares só tem briga, confusão, é facada, é tiro. Por quê? Por causa das más conversações. Passa a ter um bom diálogo dentro de casa, a pronunciar palavras boas, palavras maravilhosas, palavras de bênçãos positiva, para você ver se o ambiente não vai ser um ambiente de paz, um ambiente maravilhoso. Olha só que coisa, ó, que gostoso, ó, olha só, esse fundo aqui tá atrapalhando. Fecha o olho. O ambiente de paz. O ambiente de paz, ele faz com que você tenha essa conexão com Deus. Quando você tem essa conexão com Deus, meu amigo e minha amiga, você gera esse bem para as outras pessoas. Você gera. Você não é uma pessoa de arrumar problema com ninguém. Você é uma pessoa que faz todas as coisas coopera para o seu bem. Se eu dou o bem, eu recebo bem. Se eu dou o mal, eu recebo mal. Você pode não receber o bem dos homens, mas de Deus você recebe. Você pode não receber o bem da sociedade, mas de Deus você recebe. De Deus você vai receber esse bem. Porque Deus vai te proteger. Deus nunca vai deixar você ser pego de surpresa. Ele vai revelar para você. Ele vai falar para você. Se você dá autonomia para ele governar você, ele vai te governar de maneira que você não vai para onde não é para ir. Fazer o que não é para fazer. Amém? Amém. Aí ele completa para que vocês sejam perfeito, íntegro, sem lhe faltar nada. Não vai faltar nada. Se você falar para mim que está faltando, você está mentindo, porque o nosso Deus não deixa a gente faltar nada, meu amigo. Não tem o que você quer, mas o que você precisa, você tem. Tá respirando? Tá com saúde? Tem água para beber? Tem a Bíblia? Louvado seja Deus. Tem país aí que você não vai poder ter, não tem Bíblia mais. Ainda bem que você tem uma Bíblia de papel aí ou no smartphone. Lá não tá podendo. Tá podendo ver o culto? Lá não tem como ir pro culto não. Tem que ir para dentro da pedra. Então, o bem é esse.
Aproveita, porque já está chegando já essa época aí de não poder. Tá bom? Você vai querer ler. Tem uma passagem que diz assim, ó: o meu povo vai ter fome. Fome não de pão, mas da minha palavra. Sede não de água, mas da minha palavra. Vai chegar uma época que o povo vai ficar fascinado para querer ouvir. Mas não vai ouvir. E outra coisa, não obedece a palavra de Deus. Se tu não obedecer ao anticristo, você vai entrar no couro, meu amigo. Pode ter certeza. O anticristo, pastora Rose, ele não quer gente rebelde, não. Eu não vou obedecer. Vai entrar na borracha. Vai entrar no chicote, meu amigo. E se não morrer, enforcado lá, para ser exemplo. Você não quer obedecer a Deus? Você vai obedecer o anticristo se você ficar, meu amigo. E se não ficar, morrer sem salvação, vai para onde? Para o paraíso, o inferno, o paraíso do fogo. Existe um paraíso do fogo que se chama lago de fogo e enxofre. Inferno é um inferno. O inferno, ele é vivo, se você não sabe. Você não sabia disso, não? Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo, tá? E vai ser o paraíso. Todo mundo vai tomar aquele banho naquele fogo eterno, aos gritos. Vai lá, segue a minha página lá, A Vinda de Jesus, que você vai ficar em paz. Com tanta informação que eu tenho lá diária lá, dá até medo. Até nós que vivem a fé dá medo, se tu não sabe, tá? Qualquer coisinha a gente acha que tá em pecado. Por quê? Porque a gente está em uma vigilância tão grande que a gente evita até conversar com certas pessoas para o quê? Para não pecar. Para não pecar. Até a mensagem, meu amigo, eu tenho cautela para abrir. Ainda mais se for áudio. Eu penso duas vezes se vou abrir o seu áudio ou não. Porque talvez você está jogando uma maldição em mim, eu não sei. Uma maldição. Porque o que entra é pela palavra. Mas eu resisto. Será que você estava pronto para resistir àquela palavra? Por isso que você tem que ter cuidado com o que você está o quê? Ouvindo, meu amigo. Ouvindo. Nós criamos agora, criamos não, é a voz do Sidney Moreira, né? Que ele deixou de herança para nós aí. A Bíblia em áudio. Agora mesmo eu estava preparando ali para facilitar, porque o povo é difícil, né, rapaz? Tá no Telegram, como é que é? Então eu vou criar um site aonde você vai, ó, João, pum, aí vai lá pro livro de João para você abrir lá no Telegram, para você botar o seu fone. Mateus, eu vou facilitar pro povo ouvir a Bíblia. E depois eu vou criar ela em vídeo, porque a pessoa, se não vê nada, não ouve. Ela gosta de quê? Ver. É aquele famoso, se eu não ver, não dá. É o famoso Tomé. Eu tenho que ver para entender. Então, a gente está criando a Bíblia em vídeo. A voz do Sidney Moreira, mas com umas imagens, a natureza, né? E Deus, ele vai abençoar. Tudo que eu puder fazer, meu amigo, para poder pregar o evangelho, eu vou pregar. Eu tô fascinado. Já viu uma pessoa doida? É eu, para pregar o evangelho. Se tu vir aqui conversar comigo, você vai ter que vir falar de Bíblia. Se não for Bíblia, pastor, o senhor não vive a vida social? Não, eu já vivi durante muitos anos. A minha vida social é você. A minha vida social é você. Que a gente vai tomar café daqui a pouco, que a Jennifer trouxe um pão. Ela disse que trouxe pra mim, eu vou dividir com todo mundo. Entendeu? Então nós vamos tomar todo mundo um cafezinho hoje aqui, né? Pra poder Jesus descer. Né? Ele não é o pão? Então vamos comer o pão. Não da vida, o pão da padaria. Amém? Aí diz assim, Pedro 1, 5, 10. Amém? Daqui a pouco eu vou entregar a reunião para a Rose. Ela vai dar aí as suas oportunidades aí. Quando o pastor é fominha. O pastor não dá oportunidade para ninguém, nem para a pastora. Quando ele tá, ele é o... Pedro de quê? Pedro 5:10. Primeiro.
50 minutos. Meu Deus, a hora não me ajuda. Se você quiser mais informação, você entra lá no site de domingo, tá? Que tá lá. Eu vou finalizar com 1 Pedro. 1 Pedro 5:10. Amém? Amém. Pode ler? Mas, Vai lá. 1 Pedro 5:10. Ora a Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, a mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. amém? Quem entendeu? 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Posso ler? Amém. Diz assim, ó. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou. Olha aí, ó, de novo, ó. Os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Viu? Por um pouco. Então é necessário que você o quê? Sofra. Tem que sofrer, meu amigo. Tem que sofrer mesmo. Servo de Deus tem que o quê? Sofrer, porque o sofrimento purifica. O não de Deus é maravilhoso, pessoal. Dói, não dói? Dói. E como é que eu sei que é o não de Deus? É quando o pastor fala não para você. É quando o pastor te repreende. É quando o pastor chama a mesma atenção severamente. Chega em casa. O que foi, mulher? Nada. É só seu. Essa dor só é sua. Mas depois ela produz vida. Porque como é que eu vou perguntar para Deus o que está de errado se eu não gemo? Se eu não gemer? Se tudo estiver bem. Esse dá o nome de sensação de bem-estar. A Bíblia diz que a sensação de bem-estar destrói. Quem já aconteceu? Parecia estar tudo bem. Mas depois, quando caiu a ficha, estava tudo o quê? Aconteceu isso uma vez comigo, rapaz. Olha, vou contar algo pessoal meu aqui. Eu crente que estava tudo bem, né? Botando comida em casa, trabalhando, dando dinheiro à mulher. E eu achando que estava tudo maravilhoso. Olha, meu amigo, quando ela abriu a boca, foi um desespero. Pensa em um homem desesperado. E não estava nada bem. Era aquela sensação de bem-estar. É por isso que hoje eu não dou mole. 3 horas da manhã tu tá dormindo, eu tô conversando com a minha esposa. Dorme não, pastor? Durmo pra caramba. Mas na hora de conversar é na madrugada. É na madrugada que o telefone para. É na madrugada que ninguém incomoda. E quando nós conversa é sobre o mundo espiritual. Se você não gosta de conversar do mundo espiritual, o que você vai fazer na eternidade? Porque lá nós só vamos falar das coisas de Deus. Amém? Então até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose vai assumir.